Boa tarde aos irmãos. Deus abençoe a cada um em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos abrir nossas Bíblias. Apocalipse capítulo 3. Versículo 8. Apocalipse 3, versículo 8. Conheço as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar, tendo pouca força. Guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Grande e soberano Pai, tu conheces as nossas necessidades. Abençoa teus filhos através da internet, teus filhos que têm se esforçado para estarem aqui no tabernáculo. Aqueles que não puderam chegar, o Senhor sabe o motivo, mas que eles sejam abençoados através da transmissão. E o Senhor toma esse pouco de pó e usa nas tuas mãos, Senhor. Em nome do Senhor Jesus é que pedimos. Amém. Poder assentar, meus irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos falar sobre uma porta aberta entre duas eras. Houve uma porta aberta entre Filadélfia e Laodiceia. O irmão Brana pregou a mensagem As 10 Virgens. Ele pregou pela manhã, numa escola dominical. A gente vê a importância da mensagem As 10 Virgens, né? Porque são 5 virgens prudentes e 5 virgens nécias. Então ele pregou pela manhã e à noite ele prega a era da igreja de Laodiceia, né? Então, conforme lemos aqui e conforme o profeta nos fala, a gente vai ver depois, houve uma porta aberta entre as duas eras. Nós vemos no capítulo 3 de Apocalipse, verso 20, ele diz: eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz. Apocalipse capítulo 18 também, ele diz: sai dela, povo meu. Então houve uma chamada, né? Eis aí vem o esposo, e todas se despertaram. Agora, as prudentes encontraram a porta, né? Porque o profeta diz que a porta é a revelação da palavra. As prudentes encontraram a porta, agora as nécias não encontraram a porta. Nós vemos também que o 7º selo também foi pregado à noite. Perguntas e respostas sobre os selos foi uma escola dominical pela manhã. Na mensagem O Rapto, o irmão Brana disse que o rapto será entre as 6 às 9 de uma manhã. Ele fala isso na mensagem O Rapto. Agora, a igreja hoje ela vive num tempo de perguntas e respostas, né? Ela está vivendo. Agora, é nesse tempo que o mundo viu os 2 anjos, Miguel e Gabriel. Nesse tempo, nós voltamos lá atrás, no tempo de Abraão, 3 anjos visitaram Abraão. Agora, somente 2 visitaram Sodoma e Gomorra. E um ficou com o grupo eleito, ficou com Abraão, que foi Deus numa carne humana. O irmão Brana diz que Deus fez 3 corpos. Fez um corpo para Gabriel e mandou que ele entrasse. Fez outro para Miguel, mandou que ele entrasse. Fez um para ele e disse: vamos visitar Abraão. Agora, 2 desses anjos foram a Sodoma, foram à igreja. Foram a Sodoma. E no século 20, o irmão Brana diz que esses anjos estavam aqui, na pessoa
de Billy Graham e de Oral Roberts. Agora, se os dois anjos estavam aqui no século XX, Deus também estava aqui, na pessoa de William Branham. Porque um homem não conhece o segredo dos corações de uma pessoa. O homem tenta adivinhar. Agora, Deus nunca trabalhou com grupos. Não. Deus sempre trabalhou com o indivíduo. No 68, somente uma vez mais, Senhor, e veio Sansão e regressou a casar-se com esta mulher. Se uniu à coisa da qual Deus o havia tirado. E a igreja pentecostal tem regressado e tem casado com aquilo do qual Deus a tirou. Deus já não pode lidar com o grupo. Nós vemos tantos grupos hoje na terra, e Deus não trabalha com grupo. Você pode ver que o povo ele continua sendo enganado. Por quê? Porque o povo pereceu porque lhes faltou conhecimento. Ele lida com o indivíduo. Sempre tem sido assim. Esse é seu princípio. Dois homens têm ideias diferentes. Por isso Deus não trabalha com grupo. Se você entra numa reunião de pastores, em qual estão discutindo assuntos de casamento e divórcio, cada um tem uma ideia. Estão discutindo assuntos sobre trovões, cada um tem um parágrafo. Agora, quando Deus trabalha através de uma pessoa, nós sabemos que Deus está falando através daquela pessoa. Já não é duas ideias. E ele disse, dois homens têm ideias diferentes, Deus busca um homem, isso é o que ele necessita, um homem, isso é o que ele procura encontrar hoje. Ele está procurando ter a ti em sua mão, ele tomará um aqui e um ali, nunca será um grupo. Assim sendo, tire isso da sua mente, nunca, e nunca foi um grupo. Ele tratou com o mundo antediluviano através da mensagem de um homem só, foi Noé. Para tirar Israel do Egito, ele usou um homem chamado Moisés. E assim sucessivamente. No dia de Pentecoste, Pedro se levantou. Não levantou Pedro, João, Tiago, não, Pedro. Pedro tinha a palavra, ele tinha a chave. Ele tinha a chave para abrir aquela porta para os judeus, para o samaritano, para os gentios. Pedro tinha a chave. Então Deus usou um homem, foi Pedro. Para os gentios, depois que a era ortodoxa terminou, veja, a era ortodoxa terminou e Pedro ainda estava vivo. Deus já tinha outro homem que era Paulo. Ele nunca tratou com o grupo todo. Era 12 apóstolos. Deus não trabalhou com aquele grupo, ele trabalhou com um homem. Agora, na mensagem, ainda somente uma vez mais, Senhor, quando você se organiza, ali mesmo perde sua primogenitura. Desejo perguntar a alguma pessoa, quando tem visto você a um homem que haja sido levantado com uma mensagem de Deus, e que tão logo quanto o dito homem deixe a terra, não se organize? Deus levantou Lutero, logo que Lutero morreu, logo aquele grupo se organizaram. Aí tivemos a igreja luterana. Mas Deus começou a trabalhar lá na Inglaterra,
saltou da Alemanha para a Inglaterra, trabalhando através de um homem chamado John Wesley. Mas logo que aquele homem morreu, eles se denominaram os metodistas. Se denominaram. Agora, Deus avança. Ele compara isso com a semente que foi plantada na terra. Veio o broto, e de broto veio o talo, veio a espiga, que foram os pentecostais, aí veio um grão que foi Brana. Mas Brana também morreu. E o povo se organizaram. Vocês vão ver aqui. Então, logo quanto tem feito, tem morrido e nunca mais regressarão. Não há um só texto na Escritura, em nenhuma parte, nem na história, nenhum parágrafo na história para provar o contrário. Ele diz, quando tem visto você um homem que haja sido levantado com uma mensagem de Deus, e que tão logo quanto o dito homem deixe a terra, não se organize, ele diz, nem a história prova isto. Não tem um parágrafo. Sempre se organizaram. Por quê? Porque aquela mensagem tem que se materializar em outro homem, porque Deus trabalha. Esta é a maneira de Deus. Deus muda seu parecer. Deus trabalha desta forma. Eles levantaram as Assembleias de Deus, a Pentecostal Unida, a Apostólica, a Igreja de Cristo, mas Deus não trabalha com organização, porque a denominação é a marca da besta. Mesmo crendo na mensagem, mas se aquilo está denominado, aquilo é a marca da besta. Mesmo tendo foto do profeta, eles carregam a Bíblia e estão marcados com a marca da besta, porque são uma denominação. Ele disse, não há um só texto na Escritura, em nenhuma parte, nem na história, nenhum parágrafo na história para provar o contrário. Isto prova que qualquer organização ou grupo de gente que se tenha organizado tem perdido seu poder espiritual. Você pode ver que todos esses grupos, eles querem ter movimento de cura divina como o irmão Brana. Eles querem... porque o que é uma denominação? É uma cerca. Vai só até ali e dali ele não avança. É igual os pentecostais, eles ficaram na evidência... que a evidência do batismo do Espírito Santo era falar em língua. Eles ficaram em língua e estão até hoje. Se denominaram em cura divina. Agora, Deus avança. Porque ele avança de Apocalipse 10, 7 a Apocalipse 8, 9, 10, 11. Quando ele termina aqui conosco, ele já está com os judeus. Deus não para, mas o mundo gentil para em seus credos, dogmas e denominações, porque essas aí são as trevas exteriores nas quais eles são lançados. Então ele perde, nunca mais regressarão, nunca. Não lhes volta nenhuma onça, quer dizer, uma medida equivalente a 28 gramas, do Deus vivo. O termômetro espiritual chega a 40 graus abaixo de zero todo o tempo. Assim é como é, uma forma de piedade, negando o poder dos tais, aparta-te. Por isso ele diz, sai dela, povo meu. E o povo fica ali porque é só festa, é só movimento. É só movimento. É como eles estavam esperando o movimento das águas. Um anjo descia ali uma vez por ano, e quando ele movia, agitava as águas, qualquer enfermo que caía no tanque ali era curado. Só que o anjo estava em carne agora. Era Jesus. Quando ele chegou ali, curou aquele paralítico. Ele disse, mas
quando as águas se agitam, ninguém me ajuda a chegar ali. Ele disse, toma tua cama e vai para casa. O anjo estava ali, só que o anjo estava em carne. Aquele anjo que descia, eles não viam, mas aquele ali estava visível. Veja que ele vai indo que se denomina. Depois do milagre, eles continuaram ali esperando o anjo descer. Tentando fazer um serviço para Deus, porém fora de sua vontade, 302, sempre é exatamente no final da era da igreja onde eles têm as coisas, as questões eclesiásticas tão atrapalhadas. Nós estamos aqui no final. A Laodiceia é uma era muito curta, porque é por isso que entre Filadélfia e Laodiceia aparece uma porta aberta. Jesus disse, eu sou a porta. Ele é o alfa e o ômega. A porta é Cristo. Cristo é os selos, então aparece a revelação. Você só entra através da revelação. A revelação da palavra. Vejam. Que Deus envia um mensageiro, e essa é a mensagem à era da igreja. Então eles tomam a sua mensagem, porque eles somente vivem por pouco tempo. Então eles tomam a sua mensagem em lugar de levarem com o resto disso. Eles fazem uma denominação. O irmão Brando diz, na história, na Escritura, não tem nada para provar, dizer que não se denomina. Se denominaram até em Gideão. Foram adorar a serpente. Depois tinha que ser destruída a serpente de metal, que um dia quem olhava e era curado. Se denominaram na visão da tenda quando se cumpriu na revelação dos 7 selos. Hoje eles se apegam na mensagem, pôr nos olados de Jesus para fazer encontro. Pôr nos olados de Jesus é 62. Eles não avançam para os selos. Porque a fé de arrebatamento está nessa revelação dos 7 trovões. Então não consegue enxergar a mensagem do dia. Não consegue enxergar a mensagem de uma só pessoa, de João. Eu estava escutando o irmão Brana, ele falando sobre as suas igrejas. Uma pessoa aqui, 2 lá, ele diz, estão todos conectados na linha telefônica. Só que Deus avançou. Hoje o povo está conectado na internet. A igreja está conectada na internet. No Brasil, no mundo todo. Ouvindo esta mensagem. Hoje não há aquela necessidade de enviar missionários. Você fala para o mundo através desse microfone, através de um aparelho de celular. A ciência se multiplicou. Estou falando aqui a irmãos lá na África me ouvindo neste momento. Lá no Pará, em Rondônia. Então eles tomam sua mensagem, porque eles somente vivem por pouco tempo. Então eles tomam a sua mensagem em lugar de levarem com o resto disso, eles fazem uma denominação. E denominação, o profeta disse, é a marca da besta. As pessoas não despertam nisto. Que a denominação é a marca da besta, e eles estão dentro de uma denominação com o nome de mensagem do irmão Brana. Como nos dias do irmão Brana, ele estava dentro de uma denominação com o nome de Jesus. Batista, metodista, assembleia, quadrangular. Eram as vigilâncias no seu dia. Nesse dia, a igreja,
que se diz da mensagem é as virginessas, porque a igreja que se diz da mensagem é contra esta mensagem, porque não avançaram. Eles estão pregando a mensagem precursora. A mensagem está lá atrás. A precursora da segunda vinda, mas ele veio em 63, em 28 de fevereiro, com o ministério do Filho do Homem. 7 anjos vieram da eternidade, eles o coroaram. O profeta disse, ali estava o Senhor Jesus, como temos ali, coroado. Como Martim disse para aquele anjo, Lúcifer, ele disse, os seus santos o coroarão. Quando ele apareceu para Martim, disse, me adore. E ele tinha uma coroa. Veja que Martim, um mensageiro, um profeta, tinha luz. Ele tinha luz, ele disse, a Escritura diz, não um profeta vidente, diz o profeta, ele era um profeta, ele era um pregador, ele tinha uma visão. Eu creio que cada um de nós aqui temos uma percepção profética. Grupo na mensagem são a marca da besta, porque se denominaram. Essa mensagem não se denomina. Depois da morte do irmão Brana, houve um silêncio de 40 anos. Eles pregando a mensagem precursora, esperando o Senhor Jesus em 77, quando tudo já tinha acontecido. Pode ver, estavam ainda dentro de Laodiceia, não viram a porta aberta. Porque estavam esperando que em 77 se terminava, o mundo se terminaria em 77, quando já tinha acontecido em 63. Quando ele veio, saiu na revista, mas a igreja foi cegada, como Israel foi cegado. Deus teve que cegar Israel, a igreja era a igreja americana. Deus os cegou, eles não puderam ver. Mesmo que eles ouviram, por mais de 33 anos, Israel ouviu por 3 anos e meio uma mensagem que os cegou. A América ouviu uma mensagem que os cegou. A própria família do profeta ficou cega. E até hoje espera o retorno do irmão Brana. A mensagem se materializa. As fitas, o CD, tinha que se materializar em uma pessoa. Porque Deus, ele não ia falar através de um aparelho, através de aparelhos mecânicos, que ele não trabalha com isso, diz o profeta. 169, me parece, de Deus em simplicidade, trabalha com o homem. Você pode ver que a igreja levou um susto. Quando no ano 2000, ela escutou o Cordeiro saiu do trono, mas estava escrito. Ele subiu com um novo nome, mas estava escrito. BRANHM, perfeito, perfeição. Deus é perfeito em 7, estava escrito. O seu nome, William Marion Brana, é 777. E o número da besta é 666. Vemos o homem e vemos Deus. O diabo encarnado no homem vem com o número 6, mas Deus encarnado no homem vem com o número 7. Você vê que a igreja estava dormindo em seus credos, dogmas e denominação, que eles não puderam ver essas coisas. Aí que disseram? Aí disseram que o pastor Osmar tinha sofrido um acidente, batido a cabeça. Por isso que estava falando essas coisas, que ele não era muito certo da cabeça. Eu escutei isso, estava em Goiânia. Gente, mas estava escrito.
Quando nós ouvimos, fomos examinar o que os bereanos fizeram ali em Tessalônica. Quando Paulo chegou ali, os de Bereia eram mais nobres e foram examinar o que Paulo estava falando e viram que encaixava com a Escritura. É que a coisa encaixa e você já tem percepção profética, você é filho de profeta, você nasceu dessa mensagem, você é desse gens. Você não se escandaliza, você é parte da noiva. Ele te escolheu antes da fundação do mundo, colocou seu nome naquele livro da noiva, naquele 7º selo. Então vem e faz outra denominação. Outro mensageiro vem, torna um outro mensageiro. E aquele povo que fica, pega aquela mensagem e denomina com ela. Veja que Deus disse para o irmão Brana, não diga a ninguém. Aí eles se denominaram com aquilo que o irmão Brana disse. Com aquilo que foi proibido dizer, eles não descobriram. É o que estamos ouvindo hoje. Ele pregou, mas eles não puderam ver. Em particular, ele não falou para ninguém, para nenhuma pessoa. Mensagem às 10 virgens, parágrafo 7. Agora, nessa noite, teremos esta grande era final, Laodiceia. Veja que ele pregou às 10 virgens de manhã. Esta noite teremos essa grande era final, Laodiceia. E ontem à noite tomamos a era de Filadélfia. E fomos até o início da era de Laodiceia e sua extensão. Então, aqueles grandes mistérios que Deus começou a nos revelar entre aquelas eras, a porta aberta e um pouquinho de força, guardaste a minha palavra, recebeste meu nome, todas aquelas pequenas coisinhas ali, como Deus tão maravilhosamente as fez reais para nós, pelas quais somos muito, muito agradecidos. Vocês terão paciência, eu tenho que dar isso aqui para vocês. Eu sei, a era de Filadélfia, 49, eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Apocalipse 3 e 8. A primeira frase deste verso, eu conheço tuas obras, está analisada no resto do verso, porque suas obras têm a ver com a porta aberta. Pouca força, a palavra e o nome. Ele não subiu com a nova palavra, ele subiu com um novo nome. Nós temos que dizer o que ele disse. Não enganar os ouvidos da congregação. Não, ele subiu com a nova revelação, a nova palavra. Não, ele subiu com um novo nome. Pouca força é a palavra e o nome. 50. A fim de compreender a riqueza da significação envolvida em eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Devemos recordar agora o que tem sido dito sobre cada era se sobrepondo a outra era. Há um entrelaçamento ou uma ligação, ao invés de um fim abrupto e um começo claro, especialmente esta era flui para a próxima. E não só esta era flui para a próxima era, mas a última era, em muitos respeitos, é simplesmente uma continuação da sexta era. A sétima era, uma era muito breve, reúne em si mesma, em súmula, todo o mal de cada era. Veja, tudo foi migrando, tudo foi migrando, eles vieram migrando. Todos aqueles espíritos, o nicolaísmo, o balanismo, eles vieram migrando, até chegar na última era. Você pode ver que a última era, ela é cheia de espíritos. A última foto
não pôde ser revelada porque estava escura, tão escura que não podia. Irmão Branham disse que aquela parte escura são os filhos das trevas, é as denominações ali. Irmão Branham coloca um risquinho ali, que são os filhos de Deus, que é uma minoria da minoria da minoria. Você veja, Jesus, depois que pregou todo aquele tempo, no final restou só 11, né, do ministério dele, e 120 no cenáculo. Então, ele disse, uma vez que a era de Filadélfia tem quase esgotado seu curso, a era de Laodiceia surge rapidamente, trazendo tanto o joio quanto o trigo para a ceifa. Primeiro até o joio para queimá-lo, porém o trigo ajunte-o em meu celeiro. Isso é São Mateus 13 e 20. Veja que a colheita do joio é primeiro. Primeiro, ate o joio para queimá-lo. Porque não podia arrancar, porque ia danificar o trigo junto. Eles tinham que crescer, amadurecer junto, se alimentar da mesma água da chuva, receber a vida do sol, até chegar ao amadurecimento, que é agora. Agora onde Deus está fazendo a separação. Quando você olha como João olhou e se admirou da grande meretriz, seus grandes templos, seus grandes encontros, a noiva não fica admirada com isso. Ela é tipo da prima órfã. Ela está lá fora no quintal lavando as louças. Agora, depois que ela recebeu a promessa, ela creu que ia casar com o filho do dono de todas aquelas fazendas. Ela recebeu aquela palavra. Você não troca essa palavra, essa revelação que Deus te deu, que está dentro de você, por dinheiro nenhum, por nada. Você não é um Judas para vender Jesus. Pois bem, parágrafo 100. Podemos ver que Jesus é a porta, ele é a porta das ovelhas. E note que fala agora da porta aberta. O que é isso senão uma revelação de si mesmo? E essa revelação está aberta para trazer-nos força, para iluminar a palavra e glorificar o seu nome. Foi no meio das duas eras que a revelação da deidade de Jesus Cristo floresceu diante de nós. Foi entre essas duas eras, Filadélfia e Laodiceia, que aparece uma porta aberta. Deus em carne, novamente. Essa porta. Foi aqui que veio a revelação da deidade. Sim, sabíamos que ele era Deus. Quem mais poderia ser nosso Senhor? Mas saber que ele somente era Deus, ou Deus sozinho, que ele era o alfa e o ômega, que Jesus era tanto Senhor como Cristo, tornando o Senhor Jesus Cristo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, todos uma pessoa, que tinha sido perdido desde as primeiras eras da igreja, mas que agora estamos vendo novamente. Por isso a porta, entre as duas eras, aparece essa porta aberta. Por isso ele prega as 10 virgens, antes de trazer a era de Laodiceia. Porque ali está joio e trigo, ali está virgens prudentes e virgens nécias. As prudentes tinham azeite, tinham revelação, mas as nécias não. As nécias só têm números, só tem movimento, riqueza, mas nada de azeite, nada de revelação. Então, mas que agora estamos vendo novamente a revelação de quem ele era, tinha voltado. Verdadeiramente a divindade não é um Deus trino com uma personalidade, porque exige-se personalidade para formar uma pessoa. Se há somente uma personalidade,
a somente uma pessoa. Mas os que creem em 3 pessoas têm uma divindade de 3 deuses e são culpados da quebra do primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. Você que crê na trindade de 3 pessoas distintas, você está quebrando o primeiro mandamento como os adventistas, que zela tanto pelos 10 mandamentos, quebra o primeiro, batiza nos títulos de Pai, Filho e Espírito Santo e crê numa trindade. Agora, quando a porta aberta apareceu, foi a revelação da deidade. Batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Santa Ceia com pão asmo, com vinho, com lava-pés. Botando a mulher no seu lugar. O profeta disse, mesmo que você tenha unção, inspiração, e se você vai pregar, você está fora do lugar. Você está condenada. Ah, mas Deus me abençoe. Ele. Aí naquele dia disse, nunca vos conheci. Então ele quer encontrar a mulher no lugar dela. Aquela boa dona de casa, aquela boa esposa, aquela boa mãe, aquela boa avó. Ela no seu lugar. Mas a revelação da divindade está de volta. 101. Ora, a verdadeira igreja pode edificar em força novamente. Depois de todo esse tempo, ela finalmente sabe quem seu Senhor é. Novamente, nós estamos batizando no nome do Senhor Jesus, assim como eles faziam no Pentecostes. Aí você pode ver que, na 7ª era da igreja, a luz do batismo em nome do Senhor Jesus Cristo apareceu, da deidade, da Santa Ceia, como no Pentecoste, apareceram, porque não tinha aparecido essa porta durante todas as eras. Então, entre essas 2 eras, Filadélfia e Laodiceia, ele colocou uma porta aberta, a revelação. Deus mesmo, porque nós tivemos um Billy Graham, Ororobit, Deus, a porta aberta. Deus em carne. Porque você dizer que crê em Deus Espírito é fácil. Agora, crer em Deus em uma carne, aí é difícil. Vamos dizer, a coisa mais difícil é um homem crer no outro. Por isso que Deus veio, se fez homem, se fez parente redentor, o nosso parente, para dar sua vida por nós, andar conosco, comer conosco. Esse é Deus Todo-Poderoso. A mensagem, o conflito entre Deus e Satanás, 175, o profeta disse, é aí onde estamos posicionados hoje, irmãos, na porta da arca. Olha só, Noé entrou para se salvar. Ló saiu para se salvar. Nós subimos. Nós não temos aonde entrar aqui nesse mundo mais. Onde sair mais. Nós temos... o nosso destino é para cima, subir. Então ele disse, na porta da arca. Cristo é aquela porta. Então, Cristo é os selos que foram revelados. Se você tomar isto literalmente e desejar trabalhar nisto um pouquinho, procure em Apocalipse. Entre a era de Filadélfia e a de Laodiceia, ele disse, eu deixei a porta aberta diante de ti. Isso é brana. Isso não está falando do homem, está falando de Deus. Vieram 3 para visitar Abraão. 2 anjos foram à igreja nominal, a Ló, a Sodoma, mas um ficou com o grupo eleito. Ficou com Abraão. E aquele era Deus. BRANHM é perfeito, é perfeição. É uma mensagem diferente. Agora, vê se eles pregam isso nas suas convenções. Não pode, porque o povo não quer ouvir isto. Que Brana era Deus numa carne. Que Deus estava naquela carne de Brana. Que o novo nome é Brana.
Eles não querem ouvir essa mensagem. Como nos dias primitivos, eles não queriam ouvir sobre Jesus sendo o Messias. Mesmo aquele judeu disse uma blasfêmia. Filho de Deus não tem um filho. Aquele rabino falando para o irmão Branham. Porque eles estão cegos. E a igreja hoje dá mensagem. Não estou falando das denominações lá fora. As denominações já estão perdidas. Mas a igreja dá mensagem hoje, a viginécia. Por que nécia? Porque ela não tem azeite. Azeite é a revelação. A mensagem do irmão Branham foi o alarido, foi a revelação dos 7 selos. A terceira puxada foi a revelação dos 7 selos. É o que a igreja está rejeitando hoje. Agora, entre a era de Filadélfia e a de Laodiceia, ele disse: eu deixei a porta aberta diante de ti, tu a recusaste. Vê? Esta é a hora em que estamos vivendo, pouco antes da destruição. Uma porta aberta. Hoje, Apocalipse 10, 8 a 11, a esposa. Porque hoje Deus está na esposa. Os dois se tornaram um hoje. Se tornaram um hoje. A porta aberta é esta mensagem. É a mensagem dos selos revelado, materializado na esposa, que é o ministério quíntuplo. Terá a noiva de Cristo o ministério antes do rapto? O irmão Branham disse seguro. Ela é composta de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Mas é um ministério muito humilde. Você tem que ser humilde para ver. Senão você vai ser um que zomba, que rejeita, que recusa a porta, porque ela não tem aparência. Jesus ele disse, eu sou a porta. Ele não tinha parecer, não tinha formosura. Caifás não parava para escutar ele. Toda vez que escutava, dizia que ele estava chamando ele de diabo, de serpente. Aquela mensagem servia para ele. Aquela mensagem lhe perturbava. Mas não perturbou a Madalena, a mulher do poço. Não perturbou o Zaqueu. A mensagem de hoje não perturba a esposa. Perturba a viginécia. Então ele disse, uma porta aberta, mas eles não deram ouvido. Eles o jogaram para fora. Mas ele disse, eu pus diante de ti uma porta aberta. Eu vou dizer isto, o 7º selo é a porta aberta hoje. O 6º selo é porta aberta para os judeus. Agora, o 7º selo, porque ele chega no seu fim no rapto. Vamos ficar de pé. Grande e soberano Pai, nós te agradecemos pela porta aberta. Nós te agradecemos pela revelação da tua palavra, por Jesus Cristo, que morreu, deu sua vida por cada um de nós. Nós sabemos que um dia o Senhor nos chamará a deixar essa dimensão e entrar na dimensão eterna. Senhor, abençoa teus filhos pela internet, abençoa teus filhos aqui presentes, dê a tua bênção e a tua graça para cada um, em nome do Senhor Jesus. Amém.